gente linda e querida, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre livro, série e história real. Vamos lá? Então, minha gente, hoje eu tô aqui trazendo mais uma dica, chuva de dica, surra de dica de livro combo, daquele combo maroto que a gente ama, né? Livro e série. Dessa vez eu vim falar que o combo é triplo, né? É história real, livro e série. Eu vim falar sobre a história vulgo Gracie, ou em inglês que é Alias Gracie, que é, então, vamos começar ao contrário, né? Uma série do Netflix que foi lançada em 2017, e aí eu fiquei conhecendo pela série da Netflix, e daí a gente foi ver que é baseada num livro da maravilhosa Margaret Atwood, que, se você não sabe, é escritora de O Conto da Aia, então não tem como não ser maravilhoso. A série foi lançada em 2017, o livro foi lançado em 1996 e ele é baseado numa história real, o que torna tudo isso muito mais maravilhoso. Pega a visão. Margaret, então eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre O Conto da Aia pra você, se você quiser saber mais sobre essa série e sobre o livro. E então, o seguinte, como mais uma vez, né, Netflix nos agracia com uma série fechada de 6 episódios, que é a série vulgo Grace. Eu fui assistir a série porque tinha um indicado dizendo que era maravilhosa, e aí eu fui ler, e aí eu vi que era baseada no livro da Margaret, da Beth, minha amiga íntima. E aí eu pensei, não tem como eu não assistir, não tem como eu não ler. Então eu assisti a série, tipo, 4 episódios num dia, só não vi todos porque eu não tinha conseguido baixar o quinto, porque eu assisti numa viagem. Ah, tem uma coisa no olho. Enfim. Mas assim que eu cheguei em casa, eu já assisti os outros dois, amei, fiquei perturbada, fiquei confusa, gente. Preciso de respostas. A história, então, tanto do livro quanto da série, é sobre a Grace Marks. E sobre todo o mistério que é envolvido. Nossa, gente, por onde começar? What is there to celebrate a body murder? Assim, ó, já aviso, não é spoiler, porque aconteceu há muitos anos atrás, faz parte da história, e o principal não é... gente, vou falar pra vocês vão entender. O que acontece? A Gracie, ela foi presa e ela tá condenada à prisão perpétua pelo assassinato do seu patrão e da governanta da sua casa. Murderous. O Thomas Kinnear e a Nancy Montgomery. Então, a Nancy era a governanta do Thomas e a Gracie era a empregada dos dois. Ela e o James McDermott foram acusados do assassinato dos dois patrões. Ele também era empregado da casa, né? Os dois empregados da casa que foram acusados de matar os dois patrões. A Gracie, ela era empregada na casa do Thomas Kinnear e ele tinha uma governanta, que era a Nancy. Trabalhava nessa casa também o James McDermott e ele era tipo o faz-tudo da casa, e ela era empregada doméstica dessa casa, também faz tudo. Os dois empregados, o James e a Gracie, foram acusados de assassinato dos patrões, da Nancy e do Thomas. Eles foram presos, essa história aconteceu no Canadá, é uma história real, eles foram presos nos Estados Unidos, atravessando a fronteira para tentar fugir. Então, essa história, gente, ela é muito complexa, sério, porque o que acontece? O James, os dois foram condenados à morte, só que apenas ele foi enforcado. Ela conseguiu um advogado que conseguiu defender ela de forma que ela pegasse prisão perpétua, e muitos anos depois ela recebeu o perdão e foi libertada. Tipo, muitos anos mesmo, ela já era uma pessoa bem mais velha. Porém, o que intriga todo mundo até hoje é o desenrolar dessa história, e é isso que trata tanto no livro quanto na série. A autora, ela não só relata o fato que aconteceu, ela cria um personagem que é um psicólogo, que ele vai, o Simon, que ele vai entrevistar a Gracie para tentar entender o que aconteceu enquanto ela ainda estava presa, para tentar ajudar ela a conseguir o perdão e ela ser libertada. But if I am to listen to you, you will have to talk to me. Anyway, it's all being decided. And what I say will not change anything. Porém, pelo que eles tratam, ela era uma pessoa muito fechada. Eles nunca
descobriram, na verdade, isso que é o louco, se ela participou ou não, ou qual a participação ela teve na morte. Porque o patrão, ele levou um tiro, que foi o James. E a Nancy, ela levou uma machadada, teoricamente também dada pelo James, mas ela também foi estrangulada. E aí que batem as duas versões. O James, antes de ser morto, na sua confissão, ele fala que ele fez tudo isso porque a Grace mandou ele fazer. E ela ajudou a estrangular a mulher. Porém, a Grace disse que não lembra de nada disso. E que ela fez porque ele mandou ela fazer. Então fica essa... Quem sabe a verdade? Quem não teve testemunhas. Então é isso que choca. Então esse psicólogo, ele tenta entender qual que é a versão verdadeira através de entrevistas, de conversas com a Grace. E aí ao tempo que ela vai contando, tem coisas que ela conta e tem coisas que não. Mas a pessoa que tá assistindo, né, vai ficar sabendo, o público vai ficar sabendo do que tá se passando na cabeça dela e de o que aconteceu na época, de toda a história da Grace, de tudo que ela passou, pra daí então tentar chegar a uma conclusão. E o mais chocante é que os dois eram super jovens. Ela tinha 16 anos na época e o James tinha 20 anos, então eles eram pessoas bem jovens. E ela ficou, tipo, praticamente a vida inteira presa. E aí existem várias teorias do que realmente aconteceu. Se realmente ela participou e se ela participou, como ela conseguiu se livrar. Muitos também têm as teorias de que... cara, eu não vou contar as teorias, vou me segurar aqui pra vocês. Eu vou deixar, assim, ó, isso aqui eu posso... Você pode ter pensado assim, tá, Taylor, mas tu contou toda a história. Na verdade, eu contei esses fatos, mas o que é muito louco é você entrar na cabeça da Grace e tentar entender o que estava acontecendo, o que estava se passando. E aí tentar entender o lado do psiquiatra, que ele não consegue entrar na cabeça dela. Só a gente consegue entender, porque tem coisas que ela sabe que ela não pode falar, que ela não vai ser compreendida. Então é muito louco. É muito louco. E aí tu imaginar que isso aconteceu de verdade, cara, quando a história é real, eu fico, meu Deus, eu preciso ler sobre isso. E aí realmente fica... Vou deixar aí no ar pra vocês assistirem e lerem e depois a gente conversar o que realmente aconteceu, quem foi o mandante, quem não foi, porque, cara, esse é um negócio assim, ó, tu vai lendo e tu vai ficando perturbado, porque tu fica, cara, foi isso, não foi aquilo, cara, te prende muito. E a série tem um quê meio sombrio, talvez por ser muito essas coisas da mente, do assassinato. A gente vai conhecendo as pessoas que foram assassinadas, como é que era a rotina deles, e aí tu vê que não é tudo preto no branco, né, as coisas vão se desmembrando, só que como não tem muitas testemunhas, a gente não sabe realmente quem tá falando a verdade, em quem acreditar. Então é uma coisa bem complexa, é um caso super complexo, tanto que virou livro e virou série, porque, gente, sério, vocês precisam assistir essa série. Margaret arrasando novamente. Então essa foi a minha dica de livro, série e história real, combo da alegria pra você se divertir. Se você já assistiu, já tem ou já leu e já tem a sua opinião, comenta aqui embaixo pra gente conversar as nossas teorias. E era isso, gente. Um beijo e até mais.